E aí pessoal, beleza? Sou o Ifofo Milulu e hoje nós vamos falar sobre EWO. EWO é uma proibição ou um tabu. E é justamente isso mesmo, ele vem como uma recomendação de que você não faça algo. Então, as proibições elas podem ser através de ações, ou roupas, ou alimentos, então ela é bem grande o assunto das proibições. Então, por exemplo, você não pode comer determinado alimento, ou você não pode vestir determinada cor de roupa, ou você não pode usar determinado pano, ou você não pode vestir esse pano ou esse alimento, ou comer esse alimento em determinados dias da semana, ou até mesmo você não pode ir em tal lugar, ou estar na rua depois de tal horário. Então, ou seja, vem através de uma recomendação. Primeiro ponto, a gente tem que entender o porquê existe essa recomendação. Bom, IFA diz o seguinte, que essas recomendações é visando a sua saúde, o seu bem-estar, a sua felicidade. Então, por exemplo, você que está me assistindo agora, provavelmente, se você se iniciar em IFA, ou se você se iniciar para algum orixá, e for prescrito algumas proibições, significa que você, a partir daquele momento, você não pode fazer isso, porque ao fazê-lo, você pode estar se colocando em uma situação de risco. Então, vamos supor, se Fá fala, você não pode estar na rua depois que escurece. E ele vai ter uma história, um motivo do porquê esse EWO foi atribuído a você. Mas ele fala, você, então, especificamente, não pode estar na rua depois que escurece. A partir daquele momento, todas as vezes que você está na rua, depois que escurece, você foi assaltado. Ou você começa a ter se depara com alguns problemas financeiros. Então, tipo, por exemplo, você perdeu o último busão, aí você tem que gastar mais dinheiro. Você sempre está na rua naquele horário, você está morrendo de fome, e aí você vai lá e compra uma coxinha, e enfim, aquilo começa a fazer com que você vá gastando mais dinheiro, e no final do mês você sempre está sem dinheiro. Enfim, veja, eu dei um exemplo de uma coisa que pode acontecer, que seja um assalto, e também dei um exemplo de uma coisa que você poderia evitar, que é só você se planejar mais. Mas, dado sua rotina, você não consegue se planejar, e aí você sempre que está na rua, você tem problema de gastar dinheiro. São dois exemplos, assim, completamente supérfluos comparado ao que o que Fá pode estar vendo quando ele prescreve um EWO para você. Então, como os EWOs são apurados? Primeira, pelo conjunto, pela comunidade. Então, você está entrando em um terreiro, você está entrando numa comunidade, você vai fazer parte de uma família. A primeira coisa que você tem que saber é se aquela família ou aquela comunidade possui alguma proibição. Então, por exemplo, se naquele espaço, naquele ambiente, não se pode usar roupas pretas, então você não pode, nunca, não é recomendável que você vá nem para fazer limpeza, nem para você jogar a conversa fora lá com roupa preta. Por quê? Porque você vai estar desrespeitando uma regra do ambiente. E aí lembra naquele vídeo sobre Exu, que eu falo que Exu, ele analisa se você está seguindo as regras e ele te dá mais ou menos axé? Então a comunidade tem suas próprias regras, recomendações, seus próprios tabus, suas próprias diretrizes. Não segui-las vai tirar problemas. Segunda coisa, relacionamento. Então, por exemplo, eu vou me casar com você que está assistindo agora. A partir do momento que nós formos se casar, nós vamos fazer uma aliança física e espiritual. Ou seja, eu vou fazer juramentos para você e você vai fazer juramentos para mim. Não seguir esses juramentos é um problema. Ele afasta a boa sorte, o axé da minha vida. Então, se você possui alguns dizeres, algumas recomendações, seja da sua vida ou seja espirituais, eu tenho que levar isso como se fosse um EWO também. No casamento, eu faço parte da sua vida e você faz parte da minha vida. Então, a partir desse momento, os nossos acordos, eles não devem ser quebrados. Quebrá-los vai trazer problemas. Terceira coisa, aí o ato iniciatório. O casamento por si só, ele já é um ato iniciatório. Então, uma pessoa passa a fazer parte da vida do outro, ela se inicia para a vida do outro e vice-versa. Então, o casamento ele é visto como realmente como uma iniciação. Então, você vai perceber, estudando o culto Yorubá, são diversas as formas de iniciação. Então,
Você fazer parte de uma comunidade é uma iniciação, você fazer parte de uma família já é uma iniciação. Quando você entra para um culto, você está entrando num culto, mas onde você entra nesse culto? Como é que você acessa esse culto? Através de uma família. Porque quando você inicia, você ganha o nome dessa família. Seu sobrenome se passa a ser o nome dessa família. Você tem um iniciador, você tem um mestre, você tem uma responsabilidade com o coletivo. Então, essa questão de iniciação, de fazer parte, de se integrar num conjunto, ele é muito presente. Essa visão que a gente precisa ter de que o casamento é uma iniciação, fazer parte de uma comunidade é uma iniciação, você se iniciar para um orixá, você não se iniciou para um orixá do nada. Você fez isso através de uma família. Aquela família que cultua aquele orixá, ou aquele sacerdote que aprendeu com uma linhagem, ele está te iniciando. Então você está entrando dentro de uma família, dentro de um contexto. Então, novamente, existem os EOs da família, do grupo, que você tem que respeitar. Os EOs, as recomendações do casamento, que você tem que respeitar. Aí a iniciação, como você conhece, ou como você acredita que você esteja questionando. Quando a gente fala de iniciação, é importante dizer que se eu simplesmente receber um assentamento do orixá, então, por exemplo, eu sou devoto de Obatala, e de fato eu sou mesmo. Se eu sou devoto de Obatala, se eu pegar para um sacerdote e falar, por favor, eu quero receber um assentamento de Obatala, o Obatala, enquanto vivo, tinha suas recomendações e suas proibições. Ele não bebia bebidas alcoólicas, ele não comia carne de porco, ele usava roupas pretas e detestava sujeira. Então, lugares sujos ele não é a finalidade dele. Então, essas 4 coisas. Então, por exemplo, o assentamento, ele representa o orixá, mas eu não foi feito nada em mim, apenas no orixá, no assentamento de Obatala. Então, eu sigo aquelas recomendações, eu sigo aqueles EOs com ele, mas não comigo. Então, ou seja, no dia que eu for fazer um ritual para ele, eu não como carne de porco, eu não bebo, eu uso roupas brancas, mantenho sempre o ambiente limpo, onde ele está. Mas não significa que eu tenho essas proibições, porque eu não tenho, porque eu não fui iniciado para a batalha, eu apenas recebi o assentamento dele, o objeto de culto a ele. Agora, quando eu me inicio, quando eu de fato sou submetido a um ritual que envolve o meu corpo ao Obatala, meio do processo vai ser manifestado um Odu. E nesse Odu, que é relacionado ao Obatala, vai ser prescrito os EOs que eu vou ter. Então pode ser que eu, enquanto indivíduo, não tenha EO com roupa preta, não tenha EO com bebida, não tenha EO com carne de porco, mesmo sendo iniciado. Os EOs prescritos agora na iniciação é como se ele estivesse pulsando uma energia o tempo inteiro, e conforme eu vou fazendo as coisas, conforme eu for me dedicando ao culto com ele, eu vou me aproximando dele. Quando eu vou desrespeitando os EOs, eu vou afastando a energia dele, eu vou afastando a riqueza, eu vou afastando a saúde, longevidade, e aí vai fazendo com que o próprio Exu olhe e vai me dando cada vez menos axé dele. Mas o Exu escolhe o quanto eu recebo do axé do Obatala para mim. Cada EO ele vai sendo sacado, vai sendo prescrito, vai verificando se está sim ou se está não, para que seja atribuído para mim. É possível que ao longo da minha vida eu vou adquirindo novos EOs. Quando eu faço o festival anual, quando eu faço mais coisas para aquela divindade, quando eu vou me aproximando cada vez mais, pode surgir novas recomendações. São N possibilidades. Mas tudo isso quer dizer que são recomendações, olhando a sua saúde, fazendo com que o axé continue no seu corpo. É para isso que servem os EOs. Beleza? Espero ter ajudado.